Okuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve, Aranauã. É uma boa noite, uma excelente noite, um entardecer maravilhoso na cidade de Itanhaém. Eu gostaria de dizer a vocês, quem puder, não tiver que sair obrigatoriamente a trabalho, fique em casa. Seja solidário. Você permanecer em casa é você proteger outras pessoas. E aí daremos início ao nosso dia de hoje, rememorando que a live de hoje é interativa. E o assunto que será abordado pode ser perguntado. Gostaria apenas de fazer uma ressalva. Não há como dar respostas aprofundadas em uma live. As respostas sempre serão o mais sucinta possível. Então, não tomem minha palavra na live como sendo uma resposta ampla, profunda, porque isso não seria verdadeiro. Eu procuro responder de forma sucinta, trazer algum conteúdo, mas sei que esta resposta não dá conta do contingente que demandam os assuntos que nós estamos conversando. Dado isto, vou falar hoje. Conhecemos pouco de nós mesmos, ou nós mesmas. Ignoramos a nós. Vou começar pelas coisas elementares da vida. Sabemos exatamente do que gostamos de comer? Qual é a nossa música preferida? Qual é o tipo de esporte, se é que ele existe? Que tipo de lazer me faz feliz? Começando por coisas ligeiras. Conseguimos responder isto rapidamente sobre nós mesmos? Não sei. Né? Bom, mas eu gostaria de dizer que a nossa parte consciente é muito pouca de nós. Vamos lá. Quando a gente fala consciente, é tudo aquilo que a gente tem ciência de si. Eu não estou entrando na teoria de Freud, na sua profundidade, porque não daria tempo para uma live, acabei de dizer no início. Mas, tomando aqui, como ele dizia, que o consciente é aquilo que eu tenho ciência de mim, consciência de si. E aí nós achamos que temos uma consciência ampla de nós. Paramos para pensar assim, vocês estão aqui hoje, nasceram, cresceram, estão aqui ouvindo minha live no dia de hoje. Você se recorda do momento em que foi gestado? Você se recorda do seu nascimento? Você se recorda do seu primeiro ano de vida? Quando começou a andar? Da sua primeira palavra? Você se recorda de como você foi para a escola? Isto são perguntas básicas, que a nossa memória não chega lá. E quando nós temos memórias da nossa vida, são apenas pequenas frações. Nós não temos uma memória plena da nossa vida. Então, a nossa parte consciente, ela é picotada e pouca. Maior parte do ser humano é inconsciência. Ou seja, in aqui é dentro da nossa consciência. E nós achamos que temos o pleno controle daquilo que nós somos, mas não temos. Agora, entrar neste inconsciente é um processo longo e constante. Como nós, das religiões afro-brasileiras, fazemos isto? Eu coloquei aqui uma ilustração que eu tinha me esquecido. Aqui é o famoso iceberg do Freud, né? Utilizado para tentar entender a teoria freudiana. O consciente é a parte do iceberg que fica para fora do oceano, essa pontinha. O inconsciente é tudo aquilo que fica abaixo do nível do mar. A maior parte do iceberg é invisível.
A maior parte de nós é desconhecida, é invisível. E eu vou colocar aqui. Você sabe do seu espírito? Pouco. Tem gente que até duvida que é espírito. Tem gente que quer provas constantes de que o espírito existe. E esse espírito tá aqui, ó. O seu corpo, essa parte aqui. E mesmo assim fracionado. Então, este inconsciente que está guardado pensamentos e vários níveis desse pensamento até o nosso espírito, ele é negligenciado por nós. Dado isto, pensando que nós vivemos nessa pequena linha externa, nem muito aprofundada nessa parte consciente, como que as religiões afro-brasileiras procuram entrar no inconsciente? Iniciação. A iniciação é o modo que nós procuramos deixar cada vez mais você consciente, ter ciência de si, da sua realidade física e espiritual. Normalmente a psicanálise diz o seguinte: se você tem uma ruptura do que você fica esquizofrênico e não é esse o caminho. Então a iniciação, ela não pode ser uma ruptura. Você não vai saber tudo de você da noite pro dia. Ela vai demorar, a iniciação demora, demanda tempo. Senão você enlouquece. Mudar de uma realidade para outra, de repente, é levar à loucura. Então, alimentar o espírito com a iniciação. Ela requer deveres e direito. E também métodos. A iniciação tem método. Ela não acontece de qualquer forma. A iniciação tem uma epistemologia, um conhecimento. Iniciação é tudo igual nas religiões afro-brasileiras? Não. Se eu faço iniciação na Umbanda é uma coisa, se eu faço iniciação no Candomblé é outra coisa, por quê? São métodos e conhecimentos próprios. Qual é melhor? Todos. Todos são bons. Agora, eu não posso dizer que todos são iguais. E a iniciação, ela não nos dá só direitos. Conhecer a si te leva à responsabilidade de você, tanto individual quanto coletivamente. Então, a iniciação, ela busca levar você a se conhecer com responsabilidade. Iniciação é eu conhecer algumas rezas, alguns trabalhos. Olha, neste aspecto que eu estou dizendo, não é. Você vai se apropriar do conhecimento ao longo do processo. Mas o objetivo primaz é dar de retorno o seu equilíbrio com você mesmo e com sua porção divina, que aqui no caso é o orixá. Então, é um processo que envolve as técnicas, mas não são as técnicas. Muito bem. Depois disto, conhecer a si. O que há de divino em você? O que há de divino em você? Ser espírito é ter uma visão do quão divino você é. Quando você nem ao menos se recorda de que é espírito, como é que você pode se recordar daquilo que é divino? Como é que você pode se recordar daquilo que é a sua origem? Então há um negacionismo, né? Essa palavra hoje está perigosa. Mas há uma negação da nossa origem. E nós precisamos, por meio da iniciação, ir entrando nestes caminhos. E fazendo com que a pessoa se reconheça. Existe uma ética também na iniciação. Então a iniciação tem um tripé, que é a ética, a epistemologia, que é o conhecimento, e o método. Este tripé envolve a iniciação. Você conhecer alguma coisa requer de você responsabilidade. Conhecer a si e aos procedimentos e aos métodos. Ele não é algo vazio, mecânico. A iniciação é algo profundo, ético,
e mantém um equilíbrio, uma homeostasia entre você, a coletividade, a natureza e o divino. Então, iniciação é desenvolver o espírito. E eu coloco aqui, ó, coloquei o des entre parênteses, porque o nosso espírito foi envolvido. Imagine, eu sempre imagino uma múmia. Como você começa a cobrir aquele corpo com atas, atas e atas, ou seja, você vai atando o corpo, chega um momento que você não vê mais o corpo. E aí eu preciso desenvolver, ou seja, retirar tudo aquilo que está cobrindo o que é você em espírito. Eu costumo usar uma analogia com os meus filhos de santo, para eles poderem entender, que eu falo o seguinte: você de espírito é que nem você na praia de sunga e de biquíni. Você pode ficar ali e tá tudo certo. Se você resolve mergulhar, você vai precisar de um snorkel, só para olhar a superfície. Se você resolve ir um pouco mais fundo, você precisa de uma roupa de mergulho e um tubo para ir respirando a 50, 10 metros de profundidade. Se você quer mais profundo, você precisa de um escafandro. E normalmente quem chega para a iniciação, nós, seres espirituais, chegamos usando escafandro. A gente nem tem memória do que é viver de biquíni e de sunguinha. A gente tem que ter uma coisa chamada, que é despressurizar o oxigênio para que você não morra. Então a iniciação é a mesma coisa, ela vai fazendo você subir lentamente em estágios para que você não morra, até você chegar àquilo que é o espírito. Isso demora. Iniciação não tem mágica. Iniciação não é de repente. E se alguém te prometer isso, desconfia. Porque se tiver uma iniciação repentina, aí eu vou dizer para você, ou a pessoa é um expert, ou este processo pode te levar à morte abrupta. É isto que eu tinha a dizer hoje, porque tenho perguntas a responder. Pergunta do João Luiz Carneiro, Rio de Janeiro. Sua bênção, minha mãe. Bênção, meu filho. A senhora tem conversado com muitas pessoas em lives e pelas redes sociais. A senhora constatou que as pessoas estão mais suscetíveis às questões espirituais? Ou, nesse sentido, nada mudou? Momentos de crise, meu filho, o que as pessoas mais se recordam é da religião. Os momentos de crise, as pessoas necessitam de uma explicação que dê sentido à vida delas. Este sentido, muitas vezes, ele não é dado, a ciência dá, a arte, a filosofia, mas a religião é muito acionada. Eu até comentava outro dia que os maiores crescimentos do cristianismo foram em épocas em que tivemos pandemias, porque as pessoas se voltaram para a religião. Então eu acredito que nesse momento as pessoas estão mais suscetíveis à minha fala, estão pensando em algumas questões, não só pela capacidade do meu ofó, né, mas também pelo momento em que elas se sentem pressionadas delas para com elas mesmas. A realidade não dá conta de se explicar nesse momento. Uma pergunta da Denise Batista, do Rio de Janeiro. Bem, minha avó, fazer um bom destino é ir penetrando no inconsciente pela iniciação? Saravá. Bênção, Denise. É uma das formas, minha filha. A iniciação busca te levar a isto, mas eu não posso dizer que é a única forma de se fazer um bom destino. Sejamos honestos, sou religiosa. Eu sei fazer assim, mas outras pessoas podem saber fazer de outras formas. Pergunta do Jorge Batista, também do Rio de Janeiro. Bênção, meu filho. Sua bênção, minha avó. Somente com a iniciação, dentro da iniciação nas religiões afro-brasileiras, se pode ir adentrando de forma segura, aos poucos, no inconsciente? Somente pelas religiões afro-brasileiras, isso seria um fundamentalismo, um regionalismo perigoso, porque as religiões, elas buscam fazer isso, sejam elas quais forem. Quando a gente fala que só a nossa faz, isso é fundamentalismo, e a gente não pode ser fundamentalista.
Ele continua. Os que dizem fazer isso cientificamente, entre aspas, estão sendo irresponsáveis? Nossa, acho que eu não sei responder, porque, olha, pense bem. Outro dia eu usei aqui um exemplo de Stephen Hawking. Ele estudou, ele chegou a um ponto em que ele falou, poxa, a matéria, ela não tem explicação por si só. No final da vida dele, ele falou isso. Eu posso dizer que esta reflexão dele é menos importante que a nossa? Não posso. Pergunta da Natália Milazotti, de São Paulo. Bênção, minha mãe. Adoro ouvir sobre as mentes. É certo dizer que em nossa mente inconsciente armazena informações e crenças de toda a existência de nosso espírito? A iniciação seria também para poder curar e limpar essas crenças que trazemos de várias vidas, além de religação com Orixá / divino? Pensa, meu filho. Eu vou dar licença, minha neta, né? Eu vou... Filha mesmo? A Natália Milazotti. Vou aqui. A iniciação serve para reduzir esta fronteira, vamos colocar. Agora, a gente tem que pensar que a gente pensa que vive muitas vidas e que muitas vidas são só corpos, né? Gente, se a gente morre, a gente vai para algum lugar. Então, lá também tem vida. Tem vida com corpo, tem vida sem corpo. Nós, por exemplo, existem 9 Oruns, se fosse falar no Candomblé Nagô. Se eu fosse falar na Umbanda Esotérica, existem o reino virginal e o reino natural. No plano natural existem várias instâncias. Então nós vivemos em muitos planos de existência. Quando a gente fala em inconsciente, eu não estou falando só das minhas vidas passadas. Eu estou falando de um arsenal que eu carrego comigo desde o dia que eu me constituí como identidade e personalidade. Que época foi isso? Atemporal, não dá pra gente mensurar. Então, tem muita coisa nesse nosso inconsciente. Pergunta do Marcelo Nascimento, de Brasília, Distrito Federal. Bênção, Marcelo. Prazer, meu filho. Só bênção, minha avó. A senhora sempre fala sobre ser uma pessoa coerente. Coerência seria uma característica importante para a iniciação? Eu sou suspeita para dizer isso, meu filho. Coerência é fundamental. Eu não posso, por exemplo, falar uma coisa e fazer outra. Eu não posso dizer que eu defendo o princípio divino e ser egoísta. E a gente tem que ter coerência entre o que a gente prega e aquilo que a gente faz. A iniciação requer, principalmente quando a gente cuida de destinos. Como é que eu posso mexer no destino de alguém se eu tenho um destino duvidoso? Pergunta da Cláudia de Oiá e do Adroaldo de Emanjá. Bênção, minha bênção, peço a bênção a vocês e estendo a bênção no meu pai. Boa noite, mãe, sua bênção. Quando a senhora se refere à morte abrupta, é morte corporal ou espiritual? Corporal. Aí quando eu falo de morte abrupta, eu estou falando de morte... No candomblé a gente fala que é a bicu, né? É quem morre antes da hora. É cindir a vida antes do momento. Então, eu estou falando de morte física neste caso. Pergunta da Alice Quaresma, de Itanhaém. Bênção, mãe. Bênção. Em tempos tão difíceis, qual a senhora crê que seja o maior dever de um iniciado para com a coletividade? Assumir a sua responsabilidade e seus deveres de reduzir o impacto neste momento sobre as pessoas. Que o Haroldo de Emanjá. Bênção, sua mãe Emanjá, amanhã me abençoe. Mãe, será que estamos em uma guerra espiritual na Terra com essa pandemia? Tenho certeza disso. Na Terra e fora dela. Há um conflito gigantesco existindo. Se nós pegarmos aí, assim, a grosso modo, olharmos a internet durante um dia, a gente vê que nós estamos no meio de um pandemônio, como diria um bom católico. Existem, sim, forças contrárias que têm atuado violentamente sobre todas as pessoas. Por isso a importância das nossas rezas, de manter as coisas do nosso axé em dia, para que a nossa integridade não seja atingida por esta guerra. Outra pergunta agora, mudando um pouquinho do foco.
do Cláudio Ferreira, de Recife, Pernambuco. Bênção, Cláudio. Muito obrigada, viu, meu filho, pela doação. Ele pergunta: a intenção de reativar a FTU ou há material da FTU disponível para estudo? Há material da FTU disponível para estudo. Não há intenção. Eu vou dizer aqui, a FTU foi um projeto hercúleo, gigantesco, importantíssimo para as religiões afro-brasileiras. Mas, infelizmente, dentro da própria religião afro-brasileira, não souberam aproveitar a FTU. A FTU não teve apoio. Ela nunca formou sacerdotes ou sacerdotisas. Nunca. Ela formava teólogos e teólogas. Mas, infelizmente, a disputa pelo poder fez com que a FTU ela não tivesse continuidade. E eu, a priori, não tenho intenção nenhuma de reativá-la. Aliás, ela só foi desativada efetivamente esse ano no MEC. E um material de estudo, tem a revista, né? Há um material de estudo. A revista é uma sequência dos estudos feitos pela FTU e nós podemos disponibilizar artigos, livros, que são esse daqui, que nasceu também da FTU, que vai ser sorteado hoje, da minha folha, Teologia de Tradição Oral, enfim, vários produtos que você encontra até nessa editora que nós estamos fazendo parceria, que é a Arqué. Pergunta do José Rojas, do Chile. Bênção, meu filho. Espero que o Chile esteja melhor do que o Brasil. Bênção, minha mãe. Como poder manter o equilíbrio se o meio ambiente planetário está permanentemente sendo pensado inconsciente como de exploração, concorrência, preconceitos e individualismos e assim por diante? Sobretudo, porque é nesse meio ambiente onde moram os orixás. Obrigado. Exatamente isso que eu ia dizer, meu filho. Nós somos uma religião da natureza. Nós precisamos da natureza e é na natureza que o orixá se manifesta. Quando a gente agride a natureza, nós estamos agredindo o poder divino. Nós estamos agredindo a força volitiva do orixá, a força expressa do orixá na natureza. E é lógico que isso tem consequências. Como você disse, fruto descabido de uma ganância absurda. Pergunta de Edneia Madureira: como é manter o axé em dia? Pensamentos e atitudes? Bênção, boa noite, Edneia de Madureira. Olha, Edneia Madureira. Edneia Madureira é o nome. Ah, desculpa, ela não colocou a cidade. Minha filha, pensamentos e bons sentimentos ajudam muito, mas precisa de um bom axé, uma boa mão de pai e mãe de santo que lhe dê os indicativos de por onde começar, que eu indico ser na mesa de jogo para ver aquilo que é melhor para você. O Yuri Tavares, que tem aí em São Paulo. Esse é o meu filho. Penso, minha mãe. A iniciação permite a prevenção de um pior destino individual e também coletivo? Como? A iniciação permite a prevenção de um pior destino individual e também coletivo? Sim, porque você começa a tomar ciência de si, a outra pessoa começa a tomar ciência de si. Como eu disse, na iniciação você precisa tomar ciência de si, da humanidade, da natureza e do divino. Quanto mais gente tomar ciência disso, mais nós teremos uma sociedade pacífica. Certo. Encerramos de perguntas. Ótimo. Agora eu vou fazer o sorteio. Ó, Qual? Ontem falaram assim que, olha, acho que ela não mexeu o suficiente. Eu estou mexendo muito. Qual Eu que é o vou primeiro? sortear hoje da minha folha. E as pessoas que quiserem, enquanto isso, mandar as cidades, fiquem à vontade. O livro da minha folha vai para Patrícia de Paula Nestrovski. Ela você vai deixar com ela ou vamos ressortear? Minha filha, eu te pedi de um favor hoje. Eu estou te mandando um livro, minha filha. Você hoje foi sorteada. O favor dela é para a internet, porque ela é psiquiatra. Eu quero que ela faça uma live sobre depressão na pandemia, se ela conseguir.
Mauro Sérgio G, que eu não sei. Que, desculpa, é Tradição Oral. Este é o livro. Então, conforme prometido, 2 livros sorteados no dia de hoje para as pessoas que têm colaborado conosco nas lives. Agradeço imensamente a participação. Há cidades a serem ditas? E a editora vai entrar em contato, né? Isso, a editora entra em contato e vai dar os caminhos para que este livro chegue até a residência de vocês. Gostaria... Pode me dar essa listinha mesmo, Dulfona? Gostaria aqui de deixar registrado meus profundos agradecimentos a todos e todas. Espero sempre encontrar os internautas, né? Que são meus irmãos e irmãs de fé, pais e mães de santos, zeladores e zeladoras de santo, sempre com muita saúde e bem-estar. E falando nisso também, né? Amanhã temos uma live também, né? Isto. Amanhã teremos uma live às 20 horas. Eu vou colocar no descritivo. É uma live onde estarão presentes vários sacerdotes e sacerdotisas para debater este momento que nós estamos vivendo. E nesta live teremos, então, um canal no YouTube em que vocês terão acesso. Aqueles que quiserem participar, terei imenso prazer, assim como os demais sacerdotes e sacerdotisas, principalmente Luiz Fernando do Rio de Janeiro, que foi o sacerdote que me convidou, e assim como estendeu o convite a vários outros sacerdotes e sacerdotisas. Agora, agradecendo, meu axé, meu salve a todas as pessoas. Mirlene Alves, de Belém do Pará, bela terra, e eu espero que vocês estejam por aí se cuidando. O Edneia Madureira, de Petrolina. Esta eu a conheci há muitos anos atrás. Minha filha, minhas bênçãos. Paula Luana, de Brasília. Glória Maria, do Rio de Janeiro. Patrícia Oliveira Cursino, de Brasília. Haroldo de Emanjá, sua bênção, que sua mãe Emanjá abençoe meu pai Xangô e a mim também, de Fortaleza. Cláudios Ferreira, de Recife, meu axé. Thaisa Manzani, de Petrópolis. Bob Patriarque, de Sorocaba. E Jorge Belchior, do Rio de Janeiro. Meu muito obrigada. Até domingo, às 18h30. Para quem for assistir, até amanhã. Tem uma outra pergunta que dá para responder ainda, que acho que é interessante. Tem Última. Como? Última. Elaine Souza, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Sheila. É sua bênção, ouvi-la sempre nos conforta. A iniciação é um processo interno do indivíduo. Para desenvolvê-la, necessito estar dentro de um terreiro? Sim. A iniciação é necessário primeiro você ter uma casa de santo pela qual você vai estar ligado. Para você ser iniciado, existe um desafio primeiro. Você ser aceito por um pai e mãe de santo. Não basta a gente querer. E isto tem de estar no nosso destino. Porque a iniciação não é uma coisa para todo mundo. Não é que seja especial, melhor. As pessoas têm destinos. E tem gente que tem destino para a iniciação. Então, isso só pode ser feito e desenvolvido dentro de uma casa de santo. Pelo menos é assim que eu entendo, foi assim que eu aprendi dentro da minha tradição. E aí encerramos. Fique em casa. Por mais difícil que pareça, é a melhor solução. Isolamento social. Mocuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve, Aranaú.